Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o tema é Phaseolomyces, isso mesmo, esse funguinho que pode ser encontrado naturalmente em diversos tipos de solo. Ele se caracteriza por afetar diretamente a capacidade reprodutiva dos nematóides, seja parasitando os ovos, onde ele penetra e destrói o embrião, ou atacando as fêmeas sedentárias, que são colonizadas e mortas. Então, o Phaseolomyces é extremamente importante na agricultura, no combate aí ao controle de nematóides, pessoal. Então, o fungo Phaseolomyces linacinus, para o controle de nematóides das lesões radiculares, bem dizer, o pratilenco e o nematóide Gales, que é o melidógeno, obteve grandes resultados em campo nas pesquisas já expostas no mercado. Então, o modo de ação do Phaseolomyces se caracteriza por atacar massas de ovos de nematóides, exercendo uma forte pressão na capacidade reprodutiva antes do início do ciclo reprodutivo de nematóides. Fêmeas do gênero Meloidogene possuem, aí, para você ter ideia, tem a capacidade de produzir de 400 a 500 ovos sob condições favoráveis, ao longo de um período variável de 4 a 6 semanas. Pessoal, em um período de 4 a 6 semanas, de 400 a 500 ovos sob condições favoráveis. Fiquem espertos. Os ovos ficam aglomerados em massas juntos ao corpo da fêmea, interna ou externamente na raiz, protegidos no meio de substâncias gelatinosas produzidas pela fêmea e secretadas por células glandulares retais. Quando ocorrem condições de seca mais prolongadas e déficit hídrico no solo, a geleia fica fortemente desidratada, observando-se interrupção da sua suspensão temporária ao desenvolvimento do embrionário no interior dos ovos. E a vantagem para o agente microbiano no controle biológico infectar os ovos de qualquer idade, pois são alvos potenciais por um longo período. Os ovos podem permanecer no solo por muito tempo e geralmente eclode sob condições ótimas de temperaturas e umidade do solo. A parede do ovo do nematóide é constituída por três camadas. Três camadinhas, pessoal. A primeira, a mais interna, chamada de membrana vitelínica, uma membrana quitinosa, é uma membrana proteica terciária, devido provavelmente a um enfraquecimento enzimático da camada delgada da natureza proteica e da camada intermediária, sim, que aí nós somos da segunda camada, e que expõe a camada de quitina, que é degradada pelo fungo. Devido ao vacúolo formado entre a camada quitinosa e líptica, ocorre o entumecimento, pessoal, do ovo, e a camada lipídica, que seria mais interna, quase se desaparece completamente. Dessa forma, o fungo utiliza todo o material nutritivo e possível juvenil, sim, de um possível juvenil, no caso, né, do nematóide, que esteja embrionado, dando-se continuidade no seu desenvolvimento vegetativo, ou ainda formando estruturas reprodutivas. Então, olha o bacana, o fungo, além dele eliminar o patógeno, ele ainda faz do patógeno como fonte de alimento, para que ele possa se desenvolver e reproduzir. Então, para que ele possa se proliferar cada vez mais. Independente da origem geográfica dos isolados do fungo Phaseolomyces, se desenvolve em amplas faixas de temperaturas, que vai de 8 até 38 graus. Mas estudos mostram que a exigência térmica para o desenvolvimento do Phaseolomyces linacinus observaram que as temperaturas mais ideais foram entre 5 a 35 graus. Então foram biostáticas, mas consideram que a temperatura entre 24 e 25 como uma ótima temperatura. Então, para que seu Phaseolomyces tenha um ótimo resultado em campo, possa expressar o seu potencial de desenvolvimento, tendo ali umidade relativa ali favorável, temperatura entre 24 e 25 graus Celsius, obtendo fontes de nutrientes ali para que ele possa se desenvolver, é fantástico. É o segredo aí para ter um ótimo resultado no controle do nematóide, seja ele controle de lesões radiculares, seja ele de galhas. Então, em comparação com as bactérias e actinobactérias, os fungos dessa espécie suportam bem as condições de acidez do solo. Toleram aí um pH entre 2 e 10, com ótimo entre 6,5. Então, solos corrigidos, você tem um ótimo desempenho desse fungo. Talvez isso seja um indício de sua ampla distribuição nas regiões do mundo. Ele chega a destruir de 80 a 90% dos ovos na primeira geração.
Foi registrado também a redução de até 54% no número de galhas por grama de raiz em solo com aplicação de Facilomyces. Em comparação com as testemunhas, sendo que o fungo foi recuperado do solo no qual havia sido adicionado e no final dos experimentos indicaram que sua capacidade de colonização e sobrevivência ainda permanecia. Então, pessoal, eu recomendo, indico fazer o uso de Facilomyces porque é de extrema importância para o manejo no controle de patógenos de solo. Aí, no caso, quando nós estamos citando sobre nematóides. Então, pessoal, fica a dica para vocês. Nós temos aí Facilomyces, que são fungo, nós temos bactérias, que temos aí da família dos bacilos, né? Então, os subtilis, Bacillus thuringiensis, que é mais específico para a parte de controle de lagartas, mas não para nematóides, porém nós temos também o Amylocfase, que é para controle de nematóides. Se gostou, compartilha aí com o pessoal, se inscreva no canal e curte a página aí com a gente. Um abraço a todos.